Em junho de 2017, Vinícius apareceu na 39ª posição de uma lista do jornal inglês The Telegraph com os melhores jogadores sub-21 do mundo. 2. Ele foi o único sul-americano a aparecer nessa lista. 3. Em 2017, o atacante entrou para a história do futebol mundial. Com apenas 16 anos, ele foi vendido pelo Flamengo ao Real Madrid por 45 milhões de euros. Este valor representou, à época, a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, atrás apenas da venda de Neymar, e ainda o maior valor já pago por um futebolista com menos de 19 anos de idade. 4. No dia 28 de maio de 2022 foi autor do gol que deu o 14 graus título de Champions League ao Real Madrid. 5. Atualmente, sua carreira é agenciada pela agência Play 9. 6. Carreira. Início. O início da carreira futebolística de Vinícius Júnior se deu no ano de 2006, quando seu pai o levou a uma das escolinhas filiais do Flamengo, no bairro do Mutuá, em São Gonçalo, onde morava. Sua primeira ficha técnica, porém, tinha um detalhe curioso: ele foi inscrito como lateral esquerdo. 7. O pai do Vinícius nos procurou quando ele tinha 5 anos de idade e desde novo ele sempre apresentou um desempenho acima dos meninos da idade. Ele sempre foi um menino calmo e tranquilo, nunca deu problema, mas sempre acima da média. Cacau, professor da escolinha Fla São Gonçalo, onde Vinícius deu seus primeiros passos no futebol. Filho de Fernanda Oliveira e Vinícius José Paixão de Oliveira, de quem herdou o nome, oriundo de uma família humilde, Vinícius Júnior foi morar na Abolição com um tio, Ulisses, para reduzir a distância para o Ninho do Urubu. Passou a receber uma ajuda de custo do Flamengo e um auxílio dos empresários. 8. Em 2007, Vinícius passou a conciliar os treinos na escolinha do Fla em São Gonçalo com aulas de futsal no Canto do Rio, um famoso clube localizado no centro de Niterói. Lá, ficou até 2010. 7. Em 2009, quando Vinícius tinha 9 anos, seus pais o levaram para fazer um teste no futsal do Flamengo. O clube viu potencial, mas achou o menino ainda muito novo e pediu para ele voltar no ano seguinte. Ele não voltou, já que seu desejo era jogar futebol de campo, e não futsal. E foi assim que, em agosto de 2010, Vinícius passou na peneira para o futebol de campo do Fla. 7. Flamengo. Base. Vinícius foi federado pelo Fla aos 10 anos. 9. E desde então foi tratado com o status de futuro craque, sendo o principal destaque da base desde o time sub-13. 10. Segundo Eduardo Júnior, responsável pela aprovação de Vinícius Júnior na peneira do Flamengo, o garoto parecia com o esmeadilho, fisicamente e também na capacidade de driblar. Foi por isso que, já no primeiro campeonato disputado pelo Vinícius pelo Flamengo, a Copa Rio Bonito de 2010, ele ganhou a camisa 8, uma espécie de homenagem ao Adílio. 11. Aos 13 anos, veio a primeira convocação para a seleção sub-15, com o técnico Cláudio Caçapa. Mesmo um ano abaixo, ele já era titular e principal jogador dos infantes do Flamengo. Era o protagonista da chamada Geração 2000 rubro-negra, 12, que chegou a ficar mais de 90 jogos invicta entre o mirim e o infantil. 9. Em 2015, sagrou-se campeão da Copa Votorantim, torneio equivalente ao campeonato nacional da categoria. 9. Em entrevista ao Yahoo Esportes, Fábio Barroso, ex-gerente das categorias de base do Corinthians, revelou que em 2013, o Timão tentou tirá-lo da Gávea, mas não conseguiu. Mesmo assim, 2 anos depois, após uma exibição de gala contra o próprio Corinthians, o alvinegro tentou contratá-lo novamente, fazendo uma oferta muito boa, completamente fora da realidade para um menino de sua idade, mas sem sucesso. 13. Em 2016,
Vinícius subiu aos juvenis, e a história se repetiu. Mesmo um ano mais novo do que o limite da categoria determina, ele se tornou o protagonista do time. Marcou 10 gols, foi o grande assistente da competição formando parte de um ataque que marcou mais de 52 gols, e ajudou o Flamengo a sagrar-se campeão do Campeonato Carioca Sub-17.9, mas a fama de fato veio em 2017, quando Vinícius participou pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e, mesmo tendo 3 anos a menos que a idade permitida, foi um dos destaques do torneio. Logo na estreia do rubro-negro na competição, Vinícius entrou no decorrer da partida e marcou 2 gols na goleada por 5-0 diante do Central. 14 foi destaque pelo Flamengo diante o Nacional de São Paulo em uma goleada por 6-0, em que Vinícius contribuiu com 2 assistências e provocando 2 cartões amarelos ao time adversário. 15. Foi o herói da classificação rubro-negra para as quartas de final da Copinha marcando de peito o gol da vitória por 2-1 diante do Cruzeiro no final do jogo. As atuações de destaque de Vinícius Júnior pelas categorias de base do Flamengo e da seleção brasileira geraram grande interesse dos clubes europeus em seu futebol. 18. Publicações de jornais europeus, como Sport, e o Confidencial e UAS publicaram algumas matérias falando sobre Vinícius Júnior, chamando-o de novo Neymar do futebol brasileiro. 19. Para se cercar do assédio dos clubes europeus, o rubro-negro firmou o primeiro contrato profissional, assim que o jogador completou 16 anos, que é a idade mínima que a legislação permite que um atleta assine um contrato profissional, com uma multa estipulada em 30 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais, 7 C, com o Fla ficando com 90% dos direitos econômicos e 10% pertencendo ao atleta. Vinícius teve o contrato registrado na CBF em 1 de agosto de 2016. Embora a Lei Pelé autorize vínculos por 5 anos, a FIFA reconhece apenas por 3 anos. Por isso, o rubro-negro firmou até 31 de julho de 2019. 20. A partir deste contrato, o Flamengo iniciou um consistente plano de carreira para a promessa. A elaboração de um novo contrato, subindo a multa rescisória para um valor que seja suficiente para que, se for paga, seja a maior venda do futebol brasileiro, e o aproveitamento em etapas no time profissional são os pontos principais. 21. Grandes clubes europeus como Barcelona e Real Madrid foram os primeiros a manifestar interesse na contratação do jovem atacante com suas atuações de destaque pela base do Flamengo e da seleção brasileira. Tanto que durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior o time catalão enviou um olheiro para acompanhar de perto as atuações de Vinícius. Em maio o Real Madrid ofereceu 45 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais para levar o atacante para a Espanha a próxima temporada, quando completará 18 anos e a legislação permitirá sua transferência. Proposta essa que superou a do rival Barcelona que havia oferecido 25 milhões de euros, 87,33 milhões de reais por Vinícius. 22. Profissional, 2017, no dia 7 de maio, após a conquista do depois da boa participação do atleta na Copa São Paulo, Vinícius foi chamado para realizar alguns treinos com o time profissional do Flamengo, e sua integração ao elenco profissional era questão de tempo. 19. A ideia era que o jovem jogador tivesse um contato mais próximo com os profissionais e assim pudesse se desenvolver de forma mais qualificada. Campeonato Carioca. O técnico Zé Ricardo confirmou a incorporação de Vinícius Júnior ao time profissional do Flamengo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Logo no dia seguinte Vinícius realizou exames médicos visando sua promoção ao time principal, e também enviá-los ao Real Madrid que havia pedido esses exames. 23. 24.
Seria utopia falar que um garoto de 16 anos está pronto. Mas ele vem cumprindo muito bem as etapas nas categorias de base. A próxima é ser integrado aos profissionais, viver esse ambiente de treino, concentração e viagens. E a partir de seus méritos, começar a jogar também. É um garoto de talento nato e potencial muito grande. Está chegando a hora dele colocar tudo isso a serviço dos profissionais. Amanhã, dia 8 de maio, na reapresentação já devemos estar contando com ele. Se não for amanhã, em virtude de exames médicos, vai ser nos próximos dias. Disse o treinador no dia 9 de maio, com apenas 16 anos, Vinícius Júnior já participava pela primeira vez de uma atividade como profissional do Flamengo, 25, e constava no site do clube como o novo camisa 20 da equipe. 26, no dia 13 de maio, 16 anos e 10 meses, 27, Vinícius fez sua estreia como profissional na partida em que o Flamengo empatou em 1 com o Atlético Mineiro, válida pela primeira rodada do Brasileirão. Vinícius entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo, após pedidos da torcida. 28, segundo estatísticas do jornal Lance! Os números de Vinícius na partida foram 2 cruzamentos errados, 2 passes certos, 1 passe errado, 3 perdas de bola e 13 segundos de posse de bola. 29, no dia 15 de maio, o Flamengo renovou mais uma vez o contrato de Vinícius Júnior, que recebeu um expressivo aumento salarial e viu sua multa rescisória subir de 30 milhões de euros para 45 milhões de euros. 30, conforme noticiado pela imprensa, esta renovação fazia parte do processo de venda do Vinícius para o Real Madrid, que estava na iminência de ser concretizada, e foi selada durante uma reunião realizada na Gávea. 31. Este novo contrato estendia o vínculo do atleta com o Flamengo para 2022, o anterior ia até 2019. No dia 20 de maio, na vitória de 2-0 sobre o Atlético Goianiense, Vinícius fez sua segunda partida como profissional, novamente entrando nos minutos finais. Mesmo assim, deu tempo para fazer uma jogada que levantou a torcida. Ele pegou bola, fez a festa na zaga do Dragão, dando uma meia-lua em zagueiro e cruzando para trás, mas a zaga cortou. A jogada foi tão bonita, que foi eleita o lance mais abusado do final de semana no futebol brasileiro, numa enquete do programa O Ego! Do Esporte. Logo após esta sua segunda partida como profissional do Fla, o clube anunciou sua venda para o Real Madrid, da Espanha, por 45 milhões de euros. 33. No acordo assinado, o clube carioca assinou uma obrigação de venda em julho de 2018, já que não é permitido na Espanha o registro de estrangeiros menores de idade. 34. Segundo Mauro Cesar Pereira, da Spin Brasil, Vinícius Júnior fica no Rio, a priori, até janeiro de 2019, mas há uma série de cláusulas para os dois lados. São 3 possibilidades. O atacante embarcará para Madrid em julho de 2018, quando completará 18 anos e poderá ser transferido para o exterior, janeiro ou julho de 2019. Uma série de variáveis irá definir, apoiadas no amadurecimento do atleta e em seu desempenho. Dependerá se o jogador irá bem, muito bem, mal, fenomenalmente bem, etc. 35. Além disso, com o intuito de se resguardar, o Real Madrid incluiu um seguro milionário no contrato. Desta forma, caso o menino se lesione atuando pelo Flamengo, os merengues receberão uma compensação financeira. 36. O valor de venda de Vinícius Júnior representa a segunda maior venda da história do futebol brasileiro. 4. Atrás apenas de Neymar, o maior valor arrecadado por um clube brasileiro por uma negociação. 37. Neymar custou 86 milhões de euros ao Barcelona, mas o Santos ficou com 17 milhões de euros, e ainda o maior valor
já pago por um futebolista com menos de 19 anos de idade. 38. Descontados impostos e comissões, o Flamengo ficará com aproximadamente 100 milhões de reais. Desse montante, o rubro-negro receberá 2/3, cerca de 66 milhões de reais agora. O restante será parcelado até o atacante se apresentar na Espanha. 19. No dia 12 de junho, no empate em 1-1 contra o Avaí, no estádio da Ressacada, Vinícius começou, pela primeira vez, uma partida como titular no Flamengo, mas não atuou os 90 minutos. 39. Em 9 de agosto, na goleada do Flamengo por 5-0 sobre o Palestino, do Chile, o garoto entrou na partida e, no primeiro toque na bola, marcou seu primeiro gol como profissional. O camisa 20 recebeu na frente, cruzou para Orlando Berrio e aproveitou a sobra na grande área para bater de direita e balançar a rede do goleiro. 40. No dia 19 de agosto, na vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Atlético Goianiense, Vinícius Júnior atuou pela primeira vez os 90 minutos e decidiu o jogo, marcando os 2 gols. 41. No dia 1 de novembro, na partida contra o Fluminense, válida como a partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana daquele ano, Vinícius brilhou no clássico. Ele entrou na partida quando a equipe estava perdendo por 3-1, e foi fundamental para o empate, que garantiu a classificação ao time. 42. Com 3 minutos em campo, entrou aos 19, ele enfiou uma bola de 3 dedos no meio de Lucas e Romarinho para Everton Ribeiro, dar um toque genial e deixar Felipe Viseu livre para marcar o segundo gol. Depois Vini sofreu a falta que originou o terceiro gol, marcado por William Arão, de cabeça. 43. Para o jornalista André Rizek, este foi o batismo de fogo de Vinícius entre os profissionais. 44. Ele tem 17 anos. Não é normal, não é comum um jogador de 17 anos entrar num jogo enorme desses e fazer a diferença. Então, o Vinícius Júnior mostrou que não é comum, não é normal. Por isso ele é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Mostrou ontem para quem duvidava que o Vinícius Júnior pode vir a ser um grande nome do futebol mundial. No jogo de ontem deu elementos para ninguém duvidar. Ele teve, para mim, o batismo de fogo. Entrou num Fla-Flu enorme, iniciou, depois de receber um passe do Diego, a jogada do segundo gol do Flamengo. É um cara que pega a bola e parte para cima, com o jogo pegando fogo. Ele não fugiu do jogo. Em jogada individual, passou por 2 jogadores e vai sofrer a falta que origina o terceiro gol. Então o moleque entrou em campo, indo para cima, jogando, e mostrou para mim, que já é gente grande. É o dia que quase faz o quarto, se não é caçado. André Rizek, comentarista do esporte, sobre a atuação de Vinícius Júnior no Fla-Flu. Vinícius terminou a temporada com 4 gols em 37 partidas. Além disso, contribuiu com uma assistência. Em 2018, Vinícius passou a ter mais oportunidades na equipe, e a ser mais decisivo. Para se ter uma ideia, em março, ele fez os 2 gols da vitória do Flamengo sobre o Emelec, fora de casa, em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores. 46. Com isso, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo rubro-negro carioca na Libertadores. 47. Além disso, por ter marcado 2 vezes numa mesma partida de Libertadores no ano da sua estreia nessa competição, ele conseguiu algo que nem Neymar havia conseguido, em 2011, quando Neymar tinha 19 anos, 2 anos a mais do que Vinícius. O menino da Vila marcou 6 gols na campanha que culminou no terceiro título do Santos, mas nenhum por 2 vezes na mesma partida. 48. Outra façanha é que um dos tentos marcados por ele neste jogo concorreu ao gol mais bonito da Libertadores de 2018. 49. Mais maduro,
Vinícius precisou de apenas 7 jogos para igualar a quantidade de gols marcados no ano anterior. 50. Em maio, com o Campeonato Brasileiro já rolando, ele era, em números, o melhor sub-20 do torneio e um dos melhores jogadores no geral. 51. No dia 10 de junho, um pouco mais de um ano após sua estreia, Vinícius Júnior despediu do Flamengo, na partida contra o Paraná, válida pela 11 graus rodada do Campeonato Brasileiro, na qual terminou 2-0 para o Flamengo. 52. No dia 20 de maio de 2017, logo após a segunda partida de Vinícius como profissional do Fla, o clube carioca anunciou sua venda para o Real Madrid por 45 milhões de euros. 19. Nesta data, Real Madrid e Flamengo assinaram uma obrigação de venda do atleta para julho de 2018, que é quando Vinícius Júnior se tornou maior de idade, já que não é permitido na Espanha o registro de estrangeiros menores de 18 anos. 34. Dos 45 milhões, o rubro-negro recebeu 2/3 na data do acordo. O restante foi parcelado até o atacante se apresentar na Espanha. 19. Segundo Mauro César Pereira, da Spin, Vinícius Júnior fica no Rio, a priori, até janeiro de 2019, mas há uma série de cláusulas para os dois lados. São 3 possibilidades. Vinícius Júnior embarcará para Madrid em julho de 2018, quando completará 18 anos e poderá ser transferido para o exterior, janeiro ou julho de 2019. Uma série de variáveis irá definir, apoiadas no amadurecimento do atleta e em seu desempenho. Dependerá se o jogador